Bom dia, bom dia! Deixa eu desligar aqui minha música, que eu já acordo com tudo. Bom dia, bom dia! Pera aí, meninas. Vamos lá, pronto! Bom dia, nossa primeira live. Eu não avisei ninguém que ia fazer live. Acordei cedo, como eu sempre acordo. Aí eu pensei, falei assim, deixa eu conversar com as minhas meninas, já começar o ano, né? Fazer uma live já e conversando com as minhas meninas para ver como é que vocês estão e também já começar a fazer passar algumas dicas de alimentação, afinal de contas o ano tá começando. E aí a gente já vai dando algumas dicas aí pra gente começar a melhorar nossa qualidade de vida, a nossa vida como um todo, para que a gente tenha um ano maravilhoso. E bom, então, para quem não me conhece, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E essa é uma live que eu fiz, tô fazendo aqui, nós vamos falar sobre alimentos. Quais serão os alimentos legais para a gente estar colocando? Eu selecionei alguns, claro que tem vários alimentos aí muito importantes na menopausa, mas eu selecionei alguns assim mais fáceis, né? Que é comum, mas que são extremamente importantes para estar nessa fase da menopausa. Por que, meninas? Porque na menopausa não dá mais pra gente ter a mesma vida que a gente tinha aos 20 anos, por exemplo. Não dá. A gente precisa mudar nosso estilo de vida, nossa alimentação, porque vem uma cascata de sintomas. E eu sei muito bem o que são esses sintomas, porque eu estou na menopausa e eu já passei por todos, eu já vivi todos, acho que eu tive todos os sintomas. Então a gente tem lá, né, além da gordura brotar, a gente fica com muito mais dificuldade de emagrecer, a gente fica cansada, a gente fica sem vontade de fazer as coisas, cai cabelo, flacidez, a gente fica depressiva, a gente fica com insônia, o libido vai lá no chinelo. Então a gente tem várias coisas aí que acontecem. E decorrente disso tudo, vem risco de doenças cardiovasculares, né? Vem depressão, vem um monte de coisa. Por quê? Por causa dessa queda hormonal que acontece. Então, quando você entra na menopausa, você tem essa queda hormonal e a gente precisa recuperar essa queda hormonal, porque vai provocar todos os sintomas. E uma vez você entrando na menopausa, você vai pro resto da vida, não tem jeito, até morrer. Se você durar lá 90, 100 anos, a gente vai ter os sintomas da menopausa se a gente não fizer nada. E eu sempre tô falando aqui que a gente tá aqui nessa vida, né, nesse mundo aqui maravilhoso que Deus colocou a gente para ser feliz, não para viver a metade da vida com hormônio bem e depois a metade sofrendo com todos esses sintomas. Não é por aí. A gente tá aqui para ser feliz. Então, bora lá, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não é só ficar reclamando, deixa a vida me levar e não fazer nada. Então a gente tem que fazer sim. E o que a gente tem que fazer? Se cuidar, né? Se amar. Então começar a investir na saúde da gente, começar a colocar comida de verdade, alimentos saudáveis, para que a gente melhore, né? Para que a gente não fique essa vida, a vida aí, todos, né? Imagina todos esses anos aí sofrendo sem viver. E a gente está aqui para ser feliz. E é possível? Com certeza é possível a gente mudar tudo, porque eu mudei em mim. Então eu vivi na pele cada coisinha da menopausa. Só que a gente tem que aplicar, né? Tem que aplicar, colocar em prática aí. Então bora lá falar de alimentos. Quais são, assim, eu elegi alguns, assim, mais importantes ali pra gente estar colocando, e são alimentos fáceis, que tem uma ação muito grande na menopausa. Então, meninas, um alimento que assim
é super legal da gente estar colocando na menopausa, que não dá para faltar, que tem uma ação benéfica aí para os nossos hormônios, é a linhaça. Então a linhaça, eu diria que ela é fundamental, ela está nessa fase, né, da menopausa. Por quê? Porque a linhaça, ela tem, por exemplo, ela tá lotada de aminoácidos. Então, por exemplo, ela tem lá arginina, ela tem glutamina, ela é rica em histidina, que são, o que que são aminoácidos? São aminoácidos, a gente tem a proteína, e aí essa proteína, ela é quebrada, ela é transformada em aminoácidos para fazer as reações bioquímicas do nosso corpo, para dar uma equilibrada. E a linhaça, ela tem a proteína vegetal que vai se transformar nesses aminoácidos aí, que são extremamente importantes para o nosso corpo. Então, ela tem uma ação, a linhaça, na diminuição do colesterol. Então, por exemplo, o que que acontece? Na menopausa, a gente tem um aumento do colesterol. Por quê? Porque o colesterol, ele tá na cascata para fazer os nossos hormônios. Então ele vai fazer os nossos hormônios. A gente depende do colesterol para fazer os nossos hormônios. Só que o que que acontece? Na menopausa, os hormônios caem. Daí o que que o colesterol vai fazer? Nossa, como ele vai fazer esses hormônios? Ele fica procurando, ele aumenta na tentativa de resgatar aqueles hormônios novamente. Então ele aumenta na menopausa. E aí, o caminho não é tomar remédio, mas sim tratar os causadores, melhorar a parte hormonal, né? Então, quando eu como, por exemplo, linhaça no meu dia a dia, eu tenho uma ação lá no meu colesterol. Trombose é muito comum na menopausa, agregação plaquetária, vai formando plaquinhas lá nas nossas plaquetas, nas nossas artérias, né? Então, eu vou deixando as minhas plaquetas, digamos assim, mais grossas, né? Eu tenho que deixar fluida, eu tenho que deixar a casa em ordem aqui dentro. Então, a linhaça, ela vai ter essa ação benéfica aí, prevenindo doenças cardiovasculares, diabetes. Então, ela tem um controle na diabetes, né? Então, é muito comum também na menopausa a gente ficar mais propensa a diabetes. Então, a linhaça, ela vai ter essa ação. Ela vai ter uma ação aí muito interessante também no câncer, né? Então, tem alguns estudos mostrando aí ação no câncer, antifúngica, antioxidante por conta de nutrientes que ela tem. Então, ela ajuda a varrer radicais livres, ela ajuda a melhorar o poder antioxidante da gente, que é tudo de bom na menopausa. Então, a linhaça, ela tem também essa ação hormonal, né? Então, o que ela tem ali? A lignanas. Lignanas são substâncias que vai ter uma ação aí na melhora dos nossos hormônios. Então é como se ela tem uma ação lá nos nossos receptores hormonais. Então ela se liga nos nossos receptores hormonais, melhorando o nosso estrogênio, que tá caindo na menopausa. Então a linhaça, ela é um alimento fácil hoje, né? Super fácil de ter no nosso dia a dia, e ela vai ter essa ação aí benéfica na menopausa. Então ela tem uma ação também antihipertensiva, então ela vai ajudar na pressão alta, que também tá ligado com a menopausa. Ela tem uma ação laxativa. Na menopausa, com a queda hormonal, a gente fica com o nosso reflexo intestinal lento. Então é muito comum a gente ficar mais com o intestino preso. Então a linhaça vai ter uma ação benéfica aí. Ela melhora o perfil lipídico, então ela ajuda também, ela colabora também no emagrecimento e no excesso de gordura, e tem uma ação antitumoral. Então assim, olha quanta coisa que a linhaça tem aí, né? E daí, como que a gente vai usar ela? Vamos para a prática agora? Então, a linhaça você vai comprar, o ideal é que a gente não compre ela já triturada, porque ela tem uma gordura dentro da linhaça que se você compra ela já triturada, essa gordura oxida e aí você come uma coisa estragada.
Então, o que que é legal? O que que seria o ideal aí? Você comprar a linhaça, o ideal seria que fosse a linhaça dourada, que hoje em termos de preço ela não tá tão diferente da outra, mas não que a marrom seja ruim, a marrom também continua ruim. A diferença é que a linhaça marrom, ela pode ter mais assim, mais metais tóxicos ali, porque ela é feita, ela é usada muito para ração, ração de animais. Então, por isso, mas não que ela não vá ter todos esses benefícios, eu também posso usar. Ela pode ter um pouquinho mais de metal tóxico, né? Então, é por isso que a gente prefere a dourada. Mas aí você foi lá, comprou a linhaça dourada, você vai triturar no liquidificador. Não adianta eu pegar a linhaça e ficar comendinho assim, jogar na alimentação, né? A semente. Se você fizer isso, ela vai ser boa para o intestino. Mas você vai ver nas suas fezes um monte de coisinha assim, de sementinha. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não quebra, ele não abre a linhaça. E dentro da linhaça, a gente tem o ômega 3, que é muito importante. Então, para eu liberar essa gordura boa da linhaça, para eu ter essa fonte de ômega 3, eu preciso triturar no liquidificador. Então, o que a gente faz? A gente tritura a linhaça no liquidificador, ela vai formar um pozinho e daí eu coloco num vidro. Mas o ideal é eu não fazer em grandes quantidades. Então, na minha prática, eu faço assim, para 2 dias no máximo. Eu trituro a linhaça, ponho no vidro e daí eu uso assim uma quantidade que eu use em média para 2 dias. Acabou? Vamos lá, batemos de novo e assim vai. Aonde que dá para usar a linhaça? Em várias coisas no seu dia a dia. Então vamos lá, dá para você usar a linhaça numa fruta. Então, por exemplo, você pegou uma banana, amassou a banana. Deixa eu só tomar uma aguinha, meninas. E aí, falar nisso, como é que tá a água de vocês? Tem que tomar bastante água, meninas. Não esquece da água. Eu já acordo de manhã, já tomo isso daqui já inteiro de água. E esse daqui já é a minha segunda garrafinha. Então tem que tomar. Água fundamental. Então, voltando aqui para a linhaça, vocês podem fazer, por exemplo, na fruta, como eu falei, né? Então, amassar lá uma banana, um mamão, né? E colocar. Então, uma média aí, pensando em calorões, né? Pensando nessa prevenção, é de 2 a 3 colheres de sopa dia. Então, vocês podem colocar em cima de uma fruta, dá para fazer, quem gosta de shake, dá para bater um shake com uma fruta e também colocar, dá para colocar em preparações, por exemplo, panquequinhas, dá para pôr. Então, assim, nossa, dá para fazer um monte de coisa com a linhaça, nas tortas, né? Dá para misturar na alimentação, no shake. Eu gosto muito, por exemplo, assim, ó, eu amo pão, mas claro que a gente tem que se cuidar também, né? Não dá para comer em excesso, porque na menopausa a gente fica uma facilidade maior de engordar. Então, quando eu tô com vontade assim de comer um pãozinho, e aí um pãozinho assim mais doce, o que eu faço? Eu pego o pão, passo lá, por exemplo, um mel no pão, uma manteiguinha, um mel, aí eu coloco um monte de farinha de linhaça em cima. Eu fazendo isso, eu vou diminuir o índice glicêmico daquele pão, então eu vou absorver menos glicose naquele pão. Então, quando eu tô com vontade de comer pão, eu vou lá e faço isso e fica uma delícia. Então, dá para fazer também dessa forma. Então, nas próprias preparações, por exemplo, eu faço pão em casa. Eu faço pão de fermentação natural. Aí, o que eu faço? Eu coloco lá a farinha da linhaça, também misturo no pão. Então, dá para fazer um monte de coisa aí com a linhaça. Então, meninas, bora lá usar a linhaça, um alimento fácil, barato, simples do dia a dia. A gente está consumindo aminoácidos, ômega 3, vai estar atuando aí em vários sintomas e também nós vamos se beneficiar na menopausa com vários sintomas aí. Então é importante a gente ir colocando no nosso dia a dia da nossa alimentação alimentos, né? Alimentos, coisinha um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para
dá essa ajuda para nós mulheres na menopausa. E sabe, tá, então da linhaça eu dei uma noção para vocês e a gente explicou como é que se usa no dia a dia. Sabe um outro alimento que também não dá para faltar na menopausa? É a aveia. A aveia, ela é fundamental, ela tem inúmeras propriedades, então ela vai ter, então, por exemplo, o farelo, ou flocos da aveia, ela vai ter uma ação fantástica lá pra gente melhorar o colesterol, tá? Então, o colesterol, como eu falei, na menopausa, a gente vai ter esse colesterol aumentado. E daí o que é muito comum? O colesterol aumentou, a gente vai no médico. Aí o que o médico faz? Passa medicamento. Só que os medicamentos para colesterol, como as somastatinas, o que eles fazem? Eles depletam, eles eliminam uma vitamina que é extremamente importante, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é uma vitamina que ela dá contratibilidade pro coração. Ela fica lá, tum, 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 faz esse movimento aí no coração. Nosso coração é rico em Q10. Só que quando eu tomo esse medicamento pro colesterol, eu vou eliminando a Q10. E aí eu vou ter problemas cardíacos lá na frente. Então, tudo tem uma causa. Eu sempre falo, você não tá com colesterol do além. Eu tô com colesterol alto, né? Ele tem uma causa aí, ele não saiu do além. E é muito comum, como eu falei, nós mulheres na menopausa estarmos com colesterol alterado por conta disso, por causa dessa pane, né? Cair os hormônios, ele aumenta para tentar produzir os nossos hormônios. Então, a aveia, ela tem essa ação benéfica aí em ajudar a controlar esses níveis aí do nosso colesterol quando aumenta na menopausa. Eles têm, a aveia, ela tem lignanas, né? Então, essa lignana, ela tem uma ação muito benéfica no colesterol, na pressão alta, no diabetes não dá para faltar. Tem uma ação antioxidante, que é varredor de radicais livres, e tem uma ação no emagrecimento, porque o que acontece na menopausa? A gente fica com mais fome, mais ansiosa, a gente engorda por conta da queda hormonal. E aí, quando eu coloco aveia, eu tenho uma ação na saciedade, eu fico mais saciada. E também vai ter uma ação aí no intestino nosso, porque eu tô dando fibra, né? Então eu posso, por exemplo, fazer inúmeras coisas com a aveia. Então, quando a gente pensa aí na aveia, ela tem, por exemplo, ferro, ela tem cálcio, que é super importante na menopausa, ela é rica em magnésio, que é fundamental na menopausa, zinco, muito importante, ela é rica em potássio, ela tem fósforo, ela tem cobre, ela tem manganês, que é uma vitamina, um mineral muito importante também. Tem uma ação aí também nos nossos calorões. Então elas têm boa, então rica em vitaminas. Ela tem um carboidrato do bem. Quando a gente fala assim, olha, a gente tem que comer carboidrato do bem, né? A aveia é esse alimento, é um carboidrato do bem que a gente tem que estar colocando na nossa dieta. E ela tem também proteínas, né? Então a gente já tá fazendo, né, proteínas, vitaminas, minerais aí e bom carboidrato. E a aveia é rica em silício, e o silício, sabe por que é bom, meninas? Para nossa pele, para o nosso colágeno. Então, por exemplo, para fazer firmeza de pele, cabelo, né? Então a gente precisa do silício, né? Que faz parte lá do nosso colágeno, que vai caindo na menopausa. Então a gente precisa melhorar. E a aveia tem muito silício, então o silício vai ter essa ação aí. E a aveia tem o triptofano. Então, por exemplo, triptofano é um aminoácido. Esse aminoácido, quando a gente consome fontes de aminoácido, o que vai acontecer com ele? Ele se transforma no nosso corpo em serotonina. Então a serotonina é aquele hormônio do aquele hormônio que você acorda bem, de bem com a vida. A gente fica feliz,
Você olha pro doce, aí fala assim, ai, tá tudo bem, não tô com vontade de comer o doce. Quando a serotonina tá baixa, você quer comer doce, você fica irritada, você não dorme, você fica deprê, tudo acontece. E aí, quando eu como aveia, eu tenho essa ação benéfica aí, porque ele vai se transformar, é um aminoácido que vai se transformar, por conta dele ser fonte de triptofano, ele se transforma em serotonina, olha que legal. E aí eu tenho uma função legal aí da nossa serotonina, então eu começo a melhorar. Então, aveia é top do top. Eu posso fazer panquequinhas com aveias, né? Eu posso colocar, por exemplo, numa fruta. Então eu posso fazer uma mistura da linhaça com aveia. Um dia eu ponho linhaça, outro dia eu ponho aveia, né? Eu posso pôr nos shakes. Nossa, dá também para fazer um monte de coisa hoje, substituindo, né, o trigo, a farinha branca, pela aveia. Então, a aveia é um alimento, assim, fantástico para você ter em casa, para estar usando aí no dia a dia aí de nós, mulheres da menopausa, né? Então, assim, é que eu falo, nós não estamos mortas, nós estamos vivas, e a gente tá aqui para ser feliz, para viver com qualidade. Então, a gente precisa estar colocando os alimentos legais aí no nosso dia a dia. E sabe um outro alimento que também, antigamente até era um alimento considerado caro, não era um alimento barato. Hoje não, hoje a gente compra assim com uma facilidade muito grande, que é a quinoa. A quinoa é um alimento muito legal aí, por quê? Porque ela tem um perfil de proteína muito bom. Então, por exemplo, vocês sabem que na menopausa a gente tem que aumentar mais a proteína, porque a proteína ela é como se fosse o nosso cimento que cola a nossa pele, e o carboidrato é o tijolo, né? Então, se eu comer só tijolo, o que vai acontecer? A casa desmorona, não tem cola, né? Não fica durinha, rígida. E o que acontece na menopausa? Nós vamos ficando flácida, a pele vai desmoronando, vai caindo tudo, por conta da queda do nosso estrogênio. E aí, então eu tenho que colocar coisas que dê sustentação para minha pele. Então a gente vai perdendo a massa magra e na menopausa a gente precisa melhorar isso, né? Dar firmeza para nossa pele. Então, quando eu como quinoa, eu tô comendo proteína. A proteína é o cimento que dá sustentação. Então, na menopausa, a gente tem que ter uma quantidade muito maior aí de proteína na dieta, né? E aí, uma das fontes para a gente estar melhorando, porque não é fácil a gente somar a quantidade de proteína no nosso dia a dia. Hoje nós comemos muito mais carboidratos em geral, do que proteína. E aí a gente vai tendo um desequilíbrio, e daí com isso vem a flacidez. E a quinoa, ela é um alimento muito rico em proteína. Então é uma das maneiras de a gente estar somando a nossa proteína no nosso dia a dia. E a quinoa, ela tem, por exemplo, ela é rica em magnésio, em vitaminas do complexo B para dar energia, potássio, então ela ajuda aí também, o potássio ele tem uma ação na retenção de líquido que acontece na menopausa, cálcio que a gente precisa, então ela é rica, fósforo, então assim, ela é fonte de aminoácidos de proteína, aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, ela tem fonte de fibra, então ela vai atuar no nosso intestino. E sabe uma coisa muito legal que eu gosto da quinoa? É o poder de saciedade que ela tem. Então, assim, tem vários estudos mostrando, né, esse poder da saciedade que a quinoa tem. Então, por exemplo, você trocar na sua alimentação, não precisa trocar todo dia, mas ter no seu dia a dia, trocar o arroz pela quinoa. Então, no lugar de você fazer o arroz lá, você faz a quinoa. A quinoa, você cozinha ela igual o arroz. Você coloca lá na panela com uns temperinhos, água, e ela aumenta.
né? Então ela multiplica ali na panela. E ela tem esse poder de saciedade pra gente. Então, na menopausa a gente engorda com facilidade, então, e tem muito mais fome, né? Então, quando eu como quinoa, eu vou ter mais saciedade e eu vou estar, lotada de nutriente ali, comendo mais nutriente, né, para dar para o nosso corpo. Então, a quinoa é muito legal e ela é super fácil de fazer. Você vai fazer igual arroz, né? Então, não vou comer arroz hoje, eu vou comer quinoa. Você tá somando essa parte proteica aí da sua alimentação. E aí você pode colocar vários temperinhos ali, dá pra fazer risoto de quinoa, dá pra fazer mingau de quinoa no inverno, a gente coloca pra cozinhar, daí você pica fruta, você coloca castanha, leite vegetal, fica um mingau, sabe, gostoso também. Então dá pra gente cozinhar, fazer risoto, fazer igual arroz. Dá pra inventar, colocar na salada, por cima da salada. Nossa, dá pra fazer um monte de coisa aí com a quinoa. Então fica aí mais um alimento pra você começar o ano já, adicionando, meninas, colocando um alimentozinho ali, outro aqui, se cuidando, se amando, colocando você em primeiro lugar. Então, fica aí a quinoa e aí um tempero que é top do top, que esse tem que estar na nossa alimentação, é a cúrcuma, que é aquele açafrão, aquele alimentozinho amarelo, né, que a gente tem, você pode comprar no mercado, tem vários lugares aí para você comprar. Você pode comprar a raiz, eu gosto muito da raiz, porque você tá comprando uma coisa ali mais pura, né? Mas você pode comprar também o pozinho de alguma marca boa, né, para garantir que tem a quantidade ali dos compostos ativos ali da cúrcuma. Então, o que acontece? A cúrcuma, ela tem uma ação anti-inflamatória no nosso corpo. E na menopausa, o que acontece? A gente fica mais, essa propensão maior de inflamação, nós nos inflamamos, é uma pane que acontece lá dentro, e aí a gente fica mais inflamada. E quanto mais inflamada eu estou, mais doença. Então eu abro porta, por isso que a gente tem a gente abre porta maior para as doenças. Então, quando eu uso cúrcuma, açafrão, ele tem essa ação. Então, além disso, tem uma ação antibactericida, tem uma ação antioxidante, tem uma ação depurativa do nosso sangue. É como se fosse depurando, limpando, né, o nosso sangue. Ela tem uma ação calmante, ela protege o nosso sistema cardiovascular, que na menopausa a gente fica mais suscetível. Então, por exemplo, tô com colesterol alto, tô com diabetes, tô com pressão alta, tô com triglicerídeos alto, né, tô com, enfim, tô doente, né, com tudo isso alterado. A cúrcuma não pode faltar. Então, cúrcuma, açafrão, gente, é o mesmo nome, tá? Então, eu tenho que estar colocando na minha alimentação. Tem uma ação também antidepressiva, né? Então, por exemplo, na menopausa a gente fica mais suscetível à depressão. Então, a cúrcuma, ela vai ajudar aí no humor, a gente fica alterada, qualquer coisa tá matando todo mundo. Então, a gente tem essa ação aí da cúrcuma no libido, o libido vai lá embaixo, vai lá no chinelo quando a gente tá na menopausa, e a cúrcuma vai estar ajudando aí. Na saciedade também, então assim, na parte da gordura, então ela tem uma ação muito interessante. E aí também é super fácil, eu posso fazer um shot de manhã, misturar ali, por exemplo, espremer limão, colocar uma colher de chá de cúrcuma, posso adicionar o gengibre ali, virar. Claro que é forte, né? Mas aí eu jogo uma água em cima e já tá tudo certo. Eu posso também estar colocando na alimentação. Então, por exemplo, vou fazer o arroz, né? Depois de pronto, eu coloco ali a cúrcuma. Vou fazer a quinoa, que a gente falou, e depois de pronto eu jogo a quinoa ali, a cúrcuma ali. Vou fazer um molhinho para salada, eu coloco. Temperar um frango, uma carne, eu jogo cúrcuma ali. Fazer um molho de tomate, jogo
jogo a cúrcuma numa sopa, né? Uma sopona gostosa de legumes, carnes, tal. Eu jogo a cúrcuma ali. Então, olha quanta coisa que eu posso estar colocando a cúrcuma aí no meu dia a dia e tendo esse benefício aí, né? Da cúrcuma. E aí, meninas, sabe um outro alimento? Sabe aquela vontade na menopausa? Não dá uma vontade de doce. A gente fica ansiosa e a gente tem muito mais vontade de doce, porque a serotonina cai, né? Os nossos hormônios caem e a gente fica aquela vontadinha do doce. E a gente não precisa ficar aí, ai, condenada, né? Mas sabe um doce que vai tirar aquela vontade, né? Aquela vontade de se atracar num doção, digamos assim, engordar, passar mal, né? É o chocolate, né? O chocolate, ele tem essa ação de tirar a vontade, mas não é o chocolate com açúcar, com leite, com gordura ruim, não. Eu tô falando do chocolate cacau, né? Então, o que é legal você tá colocando aí na tua alimentação? Deixar lá na sua geladeira uma barra de cacau em torno de 70%. A partir de 60%. Quanto maior a quantidade de cacau, melhor, tá? Claro que também tem pessoas que não se adaptam, que não gostam, mas é tudo questão de adaptação. Começa com 60, daí você vai aumentandinho aí, quando você vê está no 80% por cento de cacau. Então o cacau, ele tem uma ação muito interessante para nós mulheres, porque uma das coisas que vai acontecendo na menopausa é a memória. A gente vai afetando a nossa memória e o cacau tem uma ação benéfica aí na memória. Então a gente vai jogando o cacauzinho ali para dar aquela ativada. Sabe aquele cansaço, aquela fadiga que acontece também? A gente tem muito cansaço. E é um cansaço do além, né? Então o cacau, ele também vai dar uma ajudadinha. Você colocar, por exemplo, assim, como sobremesa ali, um quadradinho de cacau, ele dá aquele ânimo, aquele up ali para você retornar, né, no seu ponto de equilíbrio. Ele ajuda também na nossa circulação. Em toda a parte cerebral, ele vai ajudar, tá? Então, assim, na memória, na energia, deixar a gente mais ligada, mais focada, né? Então, pensando em doenças neurológicas, né? Por exemplo, demência, Alzheimer. A gente fica esquecida, a memória vai lá no chinelo, a gente fica esquecida de tudo. E risco de desenvolver Alzheimer. Então, você jogando um cacauzinho ali, né? Como aquela vontadinha da sobremesa, você pode colocar o cacau. À tarde, de repente, no meio da tarde, assim, que a gente vai caindo a nossa energia, colocar um cacauzinho ali, um quadradinho de cacau, né? E o cacau, ele é rico em triptofano. O triptofano, que a gente já conversou, ele vai formar serotonina. Então, se eu tô bem de serotonina, eu fico feliz, eu fico menos ansiosa, eu vou dormir melhor, eu vou fechar a porta da depressão. Então, eu vou estar melhorando toda a parte da cognição, eu vou ficar bem, né? Eu vou ficar menos compulsiva por doce. Então, o cacau, ele é um alimento interessante pra gente estar colocando aí na nossa alimentação do nosso dia a dia. Gente, eu tô falando, né, e não me perder aqui no horário, tá? Então, vamos lá bora lá falar de mais um alimento que eu gosto muito. Esse alimento também, nós mulheres, tem que estar ali na menopausa, tem que estar presente, tem que fazer parte da nossa alimentação, porque tem uma ação, assim, digamos, muito importante. Sabe qual é? É um inhame. Vocês devem falar, eu não gosto de inhame. Inhame, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Ele tem um aspecto que não é um aspecto tão bonito, né? É aquela batata peluda, né? Então ela tem uns pelinhos e daí ela é meio visguenta, né? Mas quando eu cozinho ela fica uma batata normal. E o inhame dá para fazer um monte de coisa. O inhame, ele tem, várias ações, várias. Então, assim, ele vai ter lá vitaminas do complexo B, ele tem antioxidantes, por exemplo, vitamina C, beta-caroteno,
ele é rico em ferro, potássio, cálcio, ele vai ter fibras aí também para ajudar o nosso intestino. Então, no nosso intestino, por exemplo, ele vai melhorar a lubrificação das fezes. Então, as fezes elas passam com muito mais facilidade, deslizam, né, lá no nosso intestino com muito mais facilidade quando eu como inhame. Tá? Então ele vai ajudar aí também para quem tem intestino preso, então ele vai dar aquela consistência maior para as fezes. Tem estudos mostrando a ação do inhame no câncer e na menopausa a gente fica suscetível ao câncer. Tem o inhame, ele tem uma substância que chama-se diogenina. Tá? Essa substância, ela vai ter uma atuação aí dos nossos hormônios. E um hormônio que ela atua é no DEA. O DEA é um hormônio que tá lá. Então a gente tem o colesterol, a gente tem o DEA, que daí vai formar o estrogênio, a progesterona, a testosterona, né? Os nossos outros hormônios. Então o DEA, quando ele cai, a gente fica sem energia, sem disposição, massa magra cai, a gente fica com menos facilidade de formar a massa. Então a gente vai ter aí várias coisinhas aí ruins. E o inhame, ele faz melhorar o DEA. O DEA, por exemplo, quando tá baixo, mexe na memória, na nossa energia. Tá? E eu preciso estar bem de ideia para acudir os nossos outros hormônios. Então, é importantíssimo que a gente coma inhame, para justamente a gente ter essa substância, para ter essa ação hormonal aí no nosso hormônio, na nossa cascata hormonal. Ele tem uma ação nas doenças cardiovasculares, que o que acontece na menopausa? A gente fica mais suscetível ao colesterol, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, né? Então, o inhame ele vai ter essa ação benéfica aí. Na osteoporose, na menopausa, a gente também, o nosso osso vai ficando poroso, fraco. Ele vai ajudar aí também prevenindo a osteoporose, na fadiga, no Alzheimer, né? A gente fica mais suscetível, memória, esquece, né, as coisas. Então a gente vai ter uma ação. E também uma das coisas que compromete a gente é a nossa visão. Então a gente vai tendo uma degeneração macular. O inhame também ele vai ajudar. Então olha quanta coisa aí legal que a gente tem com o inhame, né? Um alimento fácil e também barato, não é um alimento assim que é difícil de encontrar, não, ele é fácil. Como é que eu faço na minha... Então o inhame dá para fazer várias coisas aí. Eu posso fazer leite de inhame, eu posso pegar o inhame, bater no liquidificador com uma água quentinha e aí eu passo numa peneira e fica um leite grossinho e posso deixar na geladeira. Eu posso pegar esse leite e bater com fruta. Eu posso, por exemplo, fazer escondidinho, sabe? Tipo, pego lá, cozinho o inhame, amasso, daí coloco lá uma camada de frango desfiado ou carne moída, bem temperadinho, nossa, fica maravilhoso. Uma opção, por exemplo, jantar pro almoço. Eu posso fazer brigadeiro de inhame, sabe aquela vontadinha do doce? Eu amasso o inhame, aí eu apuro assim na panela com óleo de coco e cacau, e aí vou apurando assim ele, jogo um adoçante, um mel, e daí vira um brigadeiro. Então aquela vontadinha do doce, eu como um brigadeiro. Eu posso comer assim, cozidinho assim, normal. Eu normalmente no meu dia a dia, eu cozinho lá 5, 6 inhames na semana, aí deixo num pó com casca, eu não tiro a casca, eu só lavo, cozinho ela com casca e tudo. Aí deixo lá num pote na geladeira, aí eu como um inhame por dia. Então lá no meu almoço, por exemplo, no lugar de eu comer arroz, né, eu vou lá e como meu carboidrato vai ser o inhame. Então, aí é só pegar aquela pelezinha, porque daí o que acontece? Você só tira ela, a pelezinha fica fácil de tirar, porque o inhame, como ele é visguento, se eu vou descascar ele cru, vira fica tudo visguento ali.
Quando eu cozinho, não, fica super fácil, porque daí a pelinha, eu tiro aquela pelinha ali e pronto. Então, eu como inhame no lugar do arroz, né? Eu amo inhame. Mas aí você pode pôr, por exemplo, uma sopa, fazer lá uma sopona gostosa e colocar o inhame. Você pode fazer o purê de inhame, brigadeiro de inhame, leite de inhame, dá pra fazer danoninho de inhame, nossa, por aí vai, salada de inhame, maionese de inhame. Então tem um monte de vitaminas, ou por exemplo, até mesmo no café da manhã. No café da manhã, às vezes, eu faço ovos mexidos e daí corto assim o inhame, assim, misturo ali com os ovos, aí coloco pimenta, açafrão, ali faço uma misturinha ali, fica divino. Fica uma opção aí de café da manhã que vai me sustentar pra caramba. E eu vou estar dando ali compostos ali interessantes ali pro meu corpo. Então, meninas, olha quanta coisa que dá pra fazer. E são alimentos, como eu falei, fáceis de fazer, não dá trabalho, do nosso dia a dia, que é muito possível sim você tá incorporando aí na sua alimentação. Então, eu quero que você comece a colocar essas dicas aí que eu tô te explicando, porque menopausa, a gente não tá condenada, a gente não tá condenada, a gente só tem que organizar a casa, colocar os alimentos certo, se cuidar, né? Então é momento de você se cuidar, para que você viva a melhor fase da vida. Então eu vejo muitas mulheres sofrendo, ai, o mundo acabou, tô mal e tal, porque os sintomas são sintomas complicados mesmo, né? Mas tem solução pra gente estar melhorando. Então o primeiro passo, aí o que eu quero nesse 2023 aí, que você comece a melhorar a sua alimentação. Eu quero que comece a se cuidar, olhar mais para você. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live agora, cedo, numa sexta-feira, né? Justamente para deixar essa mensagem para você. Começar o seu ano diferente, se cuidando, colocando você em primeiro lugar, né? Eu sempre falo que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Tem que ser egoísta mesmo, porque se você se coloca em primeiro lugar, você vai ficar bem com você. E aí o que vai acontecer na sequência? Você vai dar o seu melhor também para o outro. Você vai ajudar lá o seu marido, o seu filho, os amigos. Você vai ter energia e disposição para poder ajudar também as outras pessoas. Agora, se você tá mal lá, depressivo, engordou, tá de mal com a vida, com todos os sintomas da menopausa, você não consegue dar o seu melhor para nada. Então se coloque em primeiro lugar, se ame, se cuide. Então coloque como propósito desse ano aí, você se colocar em primeiro lugar da sua vida. E começar a se cuidar, fazer pequenas coisas, né? Então comece a melhorar a alimentação. Comece a adicionar esses alimentozinhos aí, trocar por outros, né? Colocar aí, tire aquele alimento, tire o trigo que você estava consumindo, coloque aveia, coloca a linhaça na sua alimentação, joga a frutinha, começa a melhorar a sua alimentação, porque a gente depende do que a gente coloca aqui dentro. Então, melhorou a alimentação, aí, invista aqui, na água. Coloca água na sua alimentação, no seu dia a dia. Então, tome água, melhore a sua hidratação. Escolha aquilo que você tem o teu ponto fraco e vai melhorando, melhorando. Coloque atividade física, né? Uma caminhada que você faça, você já está se movimentando. Então, meninas, bora lá se cuidar, se amar, fazer o melhor, porque se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente tem que estar em primeiro lugar. Então eu quero que você comece o seu ano maravilhoso pensando em você, né? Colocando energia e fazendo o melhor para você, tá bom? Então bora lá, vamos curtir essa sexta agora. Bom, agora eu vou treinar, fazer meu treino, aí nós vamos trabalhar, vamos fazer o dia. Por isso que eu vim aqui cedinho hoje falar com vocês, porque
porque depois é tão corrido, meninas, que depois não dá tempo de entrar aqui para falar com vocês. Então a mensagem, ó, a Fábio, oi Fábio, tudo bem? A Fábio entrou agora e eu já estou saindo, mas Fábio, vai ficar gravada a live, tá? A gente tá falando aqui sobre alimentação, tá? Sobre os alimentos top do top que a gente tem que estar colocando, os alimentos comuns, simples, pra gente estar colocando na nossa alimentação na menopausa, que tem uma ação aí hormonal, tá? Então, então vai ficar aí gravada, eu vou deixar gravada aí para você começar a colocar aí na sua alimentação esses alimentos, pra gente começar o ano já modificando tudo. Eu fiz uma live surpresa, não avisei ninguém que eu ia fazer, porque eu acordo cedo, e daí eu vim aqui falar com vocês pra gente já começar o ano, já introduzindo alguns alimentos, pra gente já ir melhorando a nossa qualidade de vida, pra gente ter saúde e viver a melhor fase da menopausa, que é o que a gente quer. A gente tá aqui pra ser feliz. E o primeiro passo pra gente ser feliz é cuidar da gente com muito carinho, com muito amor. E aí, como é que eu tenho que fazer isso? Primeiro, colocar alimento correto, dar nutriente aqui dentro para que eu tenha qualidade de vida. Se eu coloco qualquer coisa, como é que eu vou ter qualidade de vida? Não vou ter, né? A gente depende dos nutrientes para a gente melhorar. Senão, se eu não tô investindo na minha saúde, como é que eu vou ter vida? Não tem, né? Então vamos se amar, vamos se cuidar. E aí vai ficar aí alguns alimentos, aí, claro que tem vários, eu selecionei uns assim mais importantes aí pra gente estar adicionando aí na nossa alimentação, pra gente já começar o ano já modificando, investindo na gente, na nossa saúde, porque nós somos as pessoas mais importantes do planeta. Se a gente não se amar e não se cuidar, ninguém vai fazer isso pela gente, né? Então vamos se amar. Então vamos começar o ano já mudando a nossa alimentação. Então vai ficar aí esses alimentos aí para vocês. E agora eu vou treinar e trabalhar. E bora. Vamos lá, tá? Beijo para você. Beijo, Fábio. Um ótimo dia aí para você. E depois assista a live que vai estar gravada, tá bom? Beijo. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.